Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A gente vai falar agora sobre a aula como orientar o paciente o que comer. É tão delicado, né? Falar de comida, orientar o que comer, mas a gente vai falar então do nosso plano alimentar. O plano alimentar, a gente pode passar essa ferramenta para o paciente, a gente faz junto com ele. E aí a gente decide o que manter, o que aumentar, o que diminuir e o que acrescentar de acordo com o recordatório 24 horas ou o diário alimentar. E aí a gente vai fazer junto, por exemplo, sugestões para o café da manhã, sugestões para os lanches, ideias de almoço, ideias de jantar. Como que a gente faz isso? Levando em consideração a questão financeira do paciente, a questão em casa. Então, por exemplo, um dia eu pedi uma paciente para fazer uma vitamina no café da manhã, só que ela ia trabalhar muito cedo. E aí o marido dela ainda estava dormindo. Eu disse, Carol, como é que eu vou bater um liquidificador, sendo que meu marido está dormindo, ele vai acordar? Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Quais são os desafios, o que ela se propõe a fazer, então, e levar em consideração as questões clínicas também. Em relação às metas, a gente propõe geralmente, no máximo, 3 metas para o paciente em cada consulta e levando em consideração uma meta que seja objetiva, viável e realista. Para a gente fazer a meta, é muito importante a gente seguir alguns passos e lembrar que nas metas é importante a gente colocar mudanças comportamentais, porque perder peso pode ser uma consequência de uma mudança de um comportamento. Então, a gente leva em consideração os seguintes itens. O que esse paciente gostaria de mudar? Quais as razões para essa mudança? Como que ele planeja fazer essa mudança? Quais estratégias que ele vai usar para fazer essa mudança? Como que ele vai monitorar o seu processo? O que ele vai ganhar atingindo essa meta e também o que ele vai perder? E realmente sua meta é viável? Ela é realista? E esse quadro eu acho super interessante. Porque, se a gente põe ele para refletir, se eu mudar, quais são os aspectos positivos? Quais são os aspectos negativos? E se eu não mudar, quais são os aspectos positivos? E quais são os aspectos negativos? E refletindo sobre a meta, eu encontrei mais aspectos positivos ou mais negativos? E agora, o que eu decido? Eu vou manter essa meta? Eu vou repensar essa meta? A gente pede ao paciente para escrever de uma maneira clara, objetiva e bem detalhada essa meta. E a gente pergunta para ele, o quanto que você está confiante com essa meta? Nada confiante seria 1, muito confiante seria 10. De 0 a 10. Então vamos supor que ele coloque 7. Se ele coloca 7, a gente precisa de fazer ajustes necessários para que ele se sinta mais motivado e coloque realmente em prática essa mudança, esse objetivo. A gente pode entregar para ele esse quadro, para ele assinalar os dias que foi possível atingir essa meta e também a gente pode usar esse quadro com o paciente, que é levando em consideração todos os aspectos, porque, gente, a alimentação, ela é biopsicossocial. Então, a gente precisa de saber se ele considera que o que ele está comendo é nutricionalmente saudável, como que está a relação dele com a comida, o quanto que ele está satisfeito com a sua comida em comer socialmente, como está a sua diversidade cultural ao comer, quais os símbolos e os significados do comer para ele. Levar em consideração atividade física, sono, cigarro, hábito intestinal, consumo de álcool e também as emoções e os sentimentos, estresse, relacionamento, trabalho e propósito, se ele está envolvido num propósito mesmo voluntariamente, emoção, conexão corpo e mente e meditação, se ele está satisfeito em relação aos sinais dele, se ele gostaria de estar mais presente, mais atento ao seu corpo, se ele gostaria de praticar meditação. Em relação aos contratempos, a gente pode levar em consideração o que ele ganha com isso, o que ele deixa de ganhar com isso,
quando acontece alguma coisa que ele faz e que não gostaria de ter feito. O que pode minimizar esses contratempos? O que pode ser feito e que motiva o seu paciente a atingir os objetivos? E se ele atingir esses objetivos, como ele afetará positivamente, inclusive as pessoas que estão ao redor dele? Escrever o que ele gostaria de manter, de eliminar, de acrescentar, de evitar. Quando a gente escreve, as ideias saem do plano não material e vai para o físico, para o papel. Então é muito importante a gente estar escrevendo junto com o paciente. E a gente trabalha com as micrometas. Como que é isso? Eu vou dar um exemplo. A minha meta com o meu paciente é que ele gostaria que a meta dele fosse comer mais frutas. Comer frutas todos os dias. Então qual que é a micrometa? Onde que ele vai pedir essa fruta? Vai ser lá no feirante, que fica ali no Esplanada, perto da linha do trem, toda terça-feira? Então na segunda-feira à noite eu vou mandar o pedido para ele, o que eu quero, eu vou separar o dinheiro, eu vou já deixar aqui uma água sanitária que eu vou higienizar esses legumes quando chegar, eu vou deixar separado uma fruta para eu comer em cada lanche. Então, isso são as micrometas. Por exemplo, a minha meta agora minha segunda meta é caminhar todos os dias de manhã antes de ir para a aula. Então, quais seriam as micrometas que a gente pode fazer junto com o paciente para ele se sentir mais seguro e mais pronto para realizar aquilo? No dia anterior eu vou deixar meu tênis separado, minha meia, minha roupa, eu já vou deixar uma água na chaleira para fazer o café, eu não vou esquecer de deixar o meu relógio para despertar no horário, eu vou tentar dormir mais cedo para eu acordar mais cedo. Antes de dormir eu já vou mentalizar o caminho, onde que eu vou. Então, isso são as micrometas, é o passo a passo que ele vai fazer para atingir essa meta. A gente tem esse quadro aqui, onde tem cada dia, né, da semana, ele vai assinalar os dias que ele conseguiu atingir essa meta, os melhores momentos da semana dele. Então vamos supor que essa daqui seja a meta de comer frutas todos os dias, essa daqui seja da caminhada antes da aula. Então, assim, ele pode ele mesmo acompanhar o processo, acompanhar a evolução dele. A gente tem também, né, a prontidão dele para mudança e ir avaliando isso, né, de 1 a 10, o que levou ele a dar essa nota para ele, na motivação que ele está em atingir essa meta. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês é em relação a essa ferramenta, que são as 10 maneiras de amar o seu corpo. Pedir para o paciente fazer uma lista com 10 itens que ele gosta nele mesmo, relacionados à aparência física ou não, e pedir para ele estar lendo sempre isso, para ele curtir o corpo dele, como a massagem, cantar, dançar. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é do unfollow terapêutico. O que é o unfollow terapêutico? É a gente parar de seguir aquelas mídias com aqueles padrões de beleza, corpos perfeitos, aquelas dietas malucas, que isso faz mal para a gente seguir coisas que realmente vão fazer a gente evoluir, vão fazer a gente sentir bem com a gente mesmo. Então, esse unfollow terapêutico, ele ajuda na questão da insatisfação corporal e isso é muito importante para a gente prevenir transtornos alimentares, que a gente está tendo muito, bulimia, anorexia, vigorexia, são transtornos que exigem um tratamento muito específico com psiquiatra, condicionista, com psicólogo, e fazer ele refletir. Se ele tivesse apenas 1 ano para viver, o quão importante seria a sua imagem corporal e a sua aparência para viver. Tentar resgatar alguns momentos que ele está perdendo por insatisfação com o seu corpo, por ter vergonha do jeito que está seu corpo hoje. É fazer o paciente gostar do jeito que ele está hoje, antes de perder aqueles 5 quilos ou de ter aquela massa muscular que ele gostaria, e gostar dele por dentro, ele se sentir bem com ele mesmo, para que ele consiga atingir as suas metas. Fazer uma revisão no guarda-roupa, as roupas que não servem mais, doar, emprestar e procurar usar roupas confortáveis e que valorizem o seu paciente. Então, gente, era isso que eu gostaria de deixar de recado para vocês. Eu sou a Carol, nutricionista. Estou à disposição, qualquer dúvida.
Meu Instagram é o @comidaeafetoean, que é de educação alimentar e nutricional. Muito obrigada por tudo e tudo de bom para vocês.